Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Procoruja. Esse canal é de orientação, de troca de ideias, de conversação a respeito de várias coisas que acontecem no nosso ambiente escolar, sobre com os nossos filhos na escola, né? Até mesmo para as crianças também tirar dúvidas de certas situações que acontecem, que às vezes fica meio que eles ficam meio que assim, com um ponto de interrogação enorme na cabeça, né? Então a ideia é essa, é trazer informação, trazer esclarecimento de certas coisas que acontecem, né? Para que a gente possa ter um convívio mais tranquilo dentro da escola e também fazer uma parceria entre escola e pai, pai e escola, que isso é muito, muito importante pra gente, tá? É... Desculpa. Hoje eu separei um tema que é qual o papel da escola? A gente tem que colocar isso como uma forma bem assim, bem tranquila, bem estruturada, de uma forma bem clara, do qual que é o papel da escola. Porque às vezes o pai pensa, faz uma expectativa da escola de uma forma, a escola faz uma expectativa dos pais e fica todo mundo só esperando a expectativa, porque na verdade nada daquilo que a gente espera acontece, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês. Nós somos seres humanos e uma característica do ser humano é viver em sociedade, tá? E isso quer dizer que, desde quando nascemos, vivemos em sociedade. Nosso primeiro contato com a sociedade é a família, né? A família é o nosso primeiro meio de sociedade. E que a gente, nesse meio, que a gente tem as nossas bases, para que a gente possa depois, futuramente, quando estiver maior, né, sobreviver em sociedade. Essa é a palavra, tá, gente? Sobreviver na sociedade, tá? Então, qual que é o papel da família com a criança? Desenvolver na criança para que ela possa saber viver em sociedade, né? Ela vai entender a hierarquia das coisas, como que funciona, como que ela pode, que ela pode fazer em determinada situação, quando e por quê das coisas, né? Entender a hierarquia. Gente, na boa, em casa tem uma hierarquia. Se é uma família tradicional, vamos dizer tradicional, uma família composta de forma tradicional, que tem o pai, a mãe, os filhos, né? Então, quem é o, o ser ali é, da primeira hierarquia, né? É o pai, né? Tradicionalmente diz que o homem é o que manda na casa, então ele seria o primeiro da hierarquia. Quem vem depois? A mãe. Apesar que a mãe faz a maior parte, né? O pai sai só como, né? Mas enfim. E depois o filho mais velho, o mais novo e assim por diante, né? Então a criança tem que saber respeitar a hierarquia. Qual que é a hierarquia? O pai e a mãe. Muitas coisas nas famílias antigas, né? Quem é da década de 60 e 70 era assim, né? O pai era o, o varão da casa, ele era o provedor da casa, né? E ele era a autoridade máxima dentro da casa. Então a criança ia lá, mãe, eu quero tal coisa. Eu vou falar com o teu pai. Depois a gente conversa. Então tá. Então lá se fazia o papel da mãe. A mãe ia lá, passava pro pai o desejo da criança. A mãe conversava com o pai, tentava convencer o pai do porquê que a criança precisava daquilo. E assim por diante, até que finalmente o pai concedia e assim era feito. A mãe ia lá e executava o que o pai permitia se fazer, certo? Hoje em dia não se tem mais isso. Primeiro que a família mudou, não tem mais só pai e mãe. Tem família que é composta por mãe e filhos. Tem família que é composta por pai e filhos. Tem família que é composta pela avó, né? As crianças são criadas pelas avós. Tem família que são criadas pelos tios, né? Então hoje não existe mais essa visão de família tradicional, pai e mãe, né? Porém, ainda assim existe uma hierarquia, tem quem manda. Tem que ter alguém que manda.
tem que ter. Porque se é uma família em que todo mundo pode, todo mundo faz o que quer, e não tem a pessoa que põe limite, que faz acontecer, que dita as regras, essa família é uma família, no meu ponto de vista, é uma família desestruturada. Porque vai sair crianças dali que não sabem viver em sociedade. Essa que é a grande verdade, tá? Então, assim, primeira coisa, aquilo que a gente aprende em casa, com o pai e com a mãe, é aquilo que a gente vive em sociedade, tá? O pai e a mãe tem que ter na cabeça dele que o filho dele vai pra escola. E na escola, qual que é o papel da escola? É, é fazer com que a criança desenvolva os seus conhecimentos prévios, né? Desenvolva ali, né? Aquilo que ele aprendeu em casa, né? E também fazer com que a criança ela promove, guia, ajuda o desenvolvimento, né, da criança, desenvolvimento intelectual da criança, com trabalhos pedagógicos, dinâmicas educativas, ajuda a ajustar a educação vinda de casa. Porque às vezes a mãe explica, a mãe ensina, o pai explica, o pai ensina, porém a criança ainda fica meio assim. Será que é? Será que não é? Como é que vai ser? E aí ela chega na escola e dá de cara com uma professora que fala a mesma coisa que o pai e a mãe dele falam. Olha, você não pode falar alto com os mais velhos. Olha, você tem que pedir licença. Você tem que falar bom dia quando chega, tá? Porque ninguém é obrigado a tratar, a ser destratado dessa forma, né? Chegar num ambiente onde que tem várias pessoas e você já chega, já vai falando, já vai fazendo e acontecendo, mas nem cumprimentou, nem falou um bom dia para as pessoas, né? É, eu sou professora, tá? E eu vejo isso na escola. Sai daqui, sai da minha frente, amarra pra mim. A criança tá com o sapato desamarrado, vira pra professora, professora, amarra pra mim. Eu levanto o pezinho assim e fala, amarra pra mim. Tipo assim, ele não sabe pedir, professora. Meu sapato desamarrou, pode amarrar pra mim, por favor? Eles não sabem isso, porque isso não vem mais de casa. Os pais trabalham muito, as mães saem para trabalhar para sustentar seus filhos, na grande maioria, elas são a provedora da casa. Quando não é, a mãe sai de casa para trabalhar para ajudar o pai a prover o sustento da casa. As crianças ficam aos cuidados dos avós, dos tios, que muitas vezes mimam, né? Porque não são pais, são mães, são tios, são avós, né? Ou até mesmo ficam com babás que não têm a responsabilidade de passar nenhum tipo de educação para a criança, ela só tá ali para cuidar, para não deixar a criança se matar. Essa que é a verdade, né? E aí o que que acontece? A criança chega sem referência do que pode, do que não pode, ele faz do jeito que ele sabe. E o jeito que ele sabe é exigir, né? E muitas vezes acaba ficando para professor ensinar a criança a pedir licença, a falar bom dia, a, a agradecer quando é feito alguma coisa para ele, a saber pedir aquilo que ele quer, né? E assim, a professora passa 3 meses do ano ensinando coisas que era para vir de casa pronto. A criança já era para estar sabendo fazer isso. A professora passa 3 meses do ano, 3 meses do ano, fazendo esse papel que era para os pais fazer. Ela perde esse tempo. Por que ela perde esse tempo? Porque a criança não sabe pedir licença, aí chega e empurra, aí o outro bate porque foi empurrado. E ele tá errado de reclamar que foi empurrado? Não pode, não tá errado. Né? E aí a professora tem que parar, chamar atenção, descobrir quem tá errado, quem começou primeiro, depois chamar atenção do fulano, porque não pode chegar e empurrar, só porque a criança tá na tua frente, você tem que chegar empurrando ela pra ela sair da sua frente. Não é assim, você tem que pedir licença, por favor. Depois tem que chegar pro outro e conversar, poxa, tudo bem, ele fez uma coisa errada pra você, porém não te deu o direito de fazer uma outra coisa errada pra ele. Conta pra professora, chama atenção, fala, nossa, se pedisse licença, né, tudo bem. Não, chega batendo, não é batendo que se resolve. E aí o que que acontece? A professora perdeu o tempo dela. A gente tem, dentro de sala de aula, temos 5 horas para trabalhar com as crianças normalmente. Crianças de creche tem um pouco mais, mas ainda assim tem uma rotina na creche, né?
que é o tempo da alimentação, depois é as atividades, depois é o parque, depois é a soneca, depois é o almoço, depois do almoço é o parque de novo. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem dentro da escola que se o professor tivesse alunos que viesse com a bagagem da boa convivência em sociedade pronta, viesse de casa isso pronto, que fosse uma exigência dos pais, isso que eles tivessem, entendeu? O professor perderia menos tempo ensinando aquilo que já era para a criança saber, e aí ela teria mais tempo para desenvolver atividades pedagógicas para promover ao desenvolvimento intelectual das crianças, né? Ah, mas a criança hoje do pré, da escolinha, só brinca, só brinca. Gente, não é só brincar. É um brincar, sim, ela brinca. Porém, é um brincar direcionado para ela aprender a contar, para ela conhecer as letras do alfabeto, para ela conhecer as sílabas, para ela conhecer tudo, entendeu? Ela vai conhecendo por partes na brincadeira. Ah, aquela brincadeira. Gente, por favor, a gente era criança, a gente pulava corda. Qual que era a música da corda? Um homem bateu em minha porta. Quantos anos você tem? É um, é dois, é três e ia até você errar. Essa brincadeira da corda que você fala quantos anos você tem, é um, é dois, é três e assim sucessivamente, essa brincadeira está ensinando a criança a contar, a conhecer os números, entendeu? A saber identificá-los, né? Porque não basta a criança saber contar é um, é dois, que nem um papagaio. Ela tem que saber dizer. Se você perguntar aleatoriamente para ela qual é o número 19, ela tem que conhecer esse número. E como ela conhece esse número? Como que a professora mostra para esse aluno qual é o número 19, né? Ela mostra na contagem, né? Na seleção de coleção, que ela vai contar quantas peças que ela tem, depois ela vai registrar, ela vai conhecer a reta numérica, nessa reta numérica ela vai conhecer aonde está o número 19, como se desenha o número 19, entendeu? Então tudo isso é um trabalho que o professor precisa fazer, mas o que ele faz, na maior parte das vezes, no primeiro bimestre, no primeiro trimestre, o que o professor faz? Educa as crianças antes de começar realmente a fazer com que as crianças aprendam. E aí o trabalho do professor vai ficando atrasado. E aí o professor não ensina, meu filho não sabe isso, meu filho não sabe aquilo, e o professor é cobrado. Porém, a mãe nunca foi cobrada. Fala, seu filho tinha que saber falar bom dia. Olha, o seu filho devia saber pedir licença para poder passar, né? Ele devia saber agradecer quando é ajudado. Essas coisas, o professor não fala pra mãe, ó, seu filho não sabe tal coisa, seu filho não sabe tal coisa. Por que ele não sabe tal coisa, né? Isso é uma coisa que tem que vir dos pais, entendeu? E assim, os pais têm que entender que para o bom desenvolvimento escolar da criança, tem que haver uma parceria entre a escola e os pais. E os pais com a escola. Como seria essa parceria? Olha, o seu filho hoje tá bem agressivo, tudo ele pede chorando, ou muito tudo ele pede gritando, ou tudo ele pede batendo. O que que a gente pode... Eu conversei com ele, mas assim, a gente não conseguiu resolver isso. Qual é a atitude do pai? Meu filho, pega esse filho, põe ele sentadinho, conversa com ele, diga pra ele, pá, por que que ele tá assim? Por que que ele tá tão nervoso? Por que que ele tá batendo nos coleguinhas? Explica pra ele que, poxa, ele não gosta que ninguém chegue e bata nele, não é verdade? Ele não quer que ninguém bata nele. Então ele também não pode bater no coleguinha. Porque o coleguinha sente a mesma coisa que ele sente quando alguém bate. Ele sente dor, né? Ele sente subjugado. Isso não é bom pra criança, para qualquer criança. E essa criança que tá fazendo isso, ela tem que entender que ela não pode. Aí o que que acontece? O pai fica nervoso e briga com o professor na frente da criança. Então o que que a criança compreende? Eu não preciso respeitar meu professor. Por quê? Porque meu pai briga com ele na minha frente. Então, se meu pai e minha mãe brigam com ele na minha frente, é porque ele não merece respeito. Então, eu também não vou me respeitar. Porque se meu pai pode, eu também posso. É assim que a criança pensa. Entendeu?
E aí o que acontece? A criança vai continuar fazendo aquela coisa. Segunda coisa que a criança entende, né? Que se meu pai, eu fiz, a professora reclamou, meu pai brigou com a professora e não falou comigo, eu tô certo. Não sei por que, que a professora tá reclamando. Ele entende assim. E muitas vezes a criança não está certa, né? Os pais têm que compreender que aquilo que a gente passa para elas é com atitudes, não é com as falas, entendeu? Porque se o professor chegou, brigou, chegou e falou pro professor, pai, olha, seu filho tá assim, assim, assado. Você briga com o professor na frente dele, sai xingando, reclamando do professor pro seu filho, ele vai entender que o professor tá sem razão, que ele tá certo, tá tudo bem. Agora, se quando o professor chega e fala pra você, ó, pai, a gente precisa conversar com essa criança, porque ele tá assim, assim, assado, e você fala, não acredito que meu filho tá fazendo isso. É sério isso? Você tá fazendo isso que a professora tá falando? A tendência da criança é falar, não, pai, eu não fiz isso. Eu sou mãe e sou professora. Quando a professora das minhas filhas chega e fala assim, olha, sua filha fez isso, 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 eu viro pra elas na frente da professora. Eu não acredito que a professora tá reclamando de você pra mim. Eu não acredito que você tá fazendo eu passar por isso. Por que você tá fazendo isso? Você contou pra professora do porquê que você tá fazendo isso? Entendeu? Eu falo desse jeito pra elas. Ah, mas é porque o coleguinha bateu. Por que o coleguinha bateu? Ah, porque eu peguei a borracha dele sem pedir. O coleguinha tá errado de reclamar dela pegar a borracha dele sem pedir? O coleguinha tá errado de bater. Mas aí não é um problema dela, nem um problema meu. Eu não tenho que corrigir o coleguinha, eu tenho que corrigir a minha filha. Eu falei assim, então, mas se você pegou a borracha dele, você quer o quê? E aí você faz isso e eu passo a vergonha da professora falar pra mim que a minha filha tá mal educada porque eu não tô educando direito? Na verdade, a professora não falou isso. Porém, a minha filha não precisa saber que não foi isso que a professora falou. Ela tem que entender que tudo que ela faz reflete em mim. Tudo que ela faz é reflexo daquilo que eu ensino pra ela. Se eu não ensino aquilo pra ela, por que é que ela tá fazendo aquilo? Entendeu? Então, assim, parceria, entendeu? Conversa com o professor, tenta entender o que tá acontecendo. O professor pode errar? Pode, porque é um ser humano. E daí cabe o pai chegar e falar, olha, eu não concordei com isso, queria entender melhor o que aconteceu, vamos sentar e vamos conversar até a gente chegar num ponto de consenso, né? Não, professor, realmente houve uma falha do professor. Sim, vamos olhar a situação do professor. Ele tem, em média, 25 alunos em sala de aula. Ele tá, na maior parte das vezes, sozinho. Não sempre, tá? Mas na maior parte das vezes tá sozinho. Ela não sai, a professora não sai para ir ao banheiro, a professora não sai para tomar água. A professora, ela não, não pode sair para fazer nada pessoalmente, para o pessoal. Ela faz, quando ela sai da sala, ela já sai com as crianças, para atender necessidades das crianças, né? E aí ela tá chamando a atenção de um, daqui a pouco ela olha, tem outro batendo, né? Ela não tem olho na nuca, gente. Apesar da professora falar que tem olho na nuca pros alunos, não tem, entendeu? Então, assim, é complicado. Mas é necessária essa pontuação dos pais também. Olha, aconteceu isso, isso, isso. O professor vai averiguar o que aconteceu, né? E aí vamos ajustando, né? Quando o pai é participativo na escola, compreende o professor, é parceiro da escola e da professora, a criança melhora. A criança para de dar trabalho porque que ela entende por quê. Opa, peraí, meu pai não vai tudo que eu falo. Pro meu pai quer saber cada professor o que tá acontecendo. Meu pai conversa com a professora e respeita a professora, né? Quando a professora fala, reclama de mim, meu pai chega e conversa comigo, se for necessário, bota de castigo ou não. Opa, peraí, meu pai se importa comigo, por isso que ele faz isso. É isso que a criança entende. Quando a criança percebe que é importante, porque os pais se importam, elas se melhoram e tornam-se os melhores alunos da sala. Uma outra coisa que a gente precisa colocar, as crianças percebem que o pai dá valor nos estudos da criança quando ele é participativo na escola, quando ele frequenta as reuniões das festas escolares, ele vai lá para prestigiar o filho, ele contribui com a escola de alguma forma e sempre que for necessário.
Então, assim, é sempre, gente, não é uma vez ou outra. Ah, a professora pediu uma contribuição e quem puder dar, dá o que puder. Gente, R$ 1 é R$ 1. Se você faltar R$ 1 para comprar alguma coisa, você não compra. Faltou 1 centavo, você não compra. Então, assim, que seja R$ 1, que seja R$ 5, que seja R$ 10 que você contribui com a escola, o filho vai ficar se sentindo feliz de poder contribuir. É uma felicidade dele que você proporciona para ele. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender, tá? Quando a criança vê que os pais dão valor ao seu desempenho na escola, olha, a professora falou que você tá bem, que você melhorou muito, estou muito feliz por isso. Ele merece presente? Talvez, mas tem que ver outras coisas que acontecem, entendeu? Porque às vezes a professora tá falando que seu filho... Preste atenção na professora. Tudo bem, professor, tá tudo certinho? É, tá. Às vezes a professora fala que tá pra não ficar maçante toda vez que você vai na porta da escola buscar seu filho. Ela fala do seu filho de forma ruim. Então ela fala uma vez ou outra, ela fala, não, tá tudo bem. Mas na verdade o seu criança tá fazendo coisa errada, né? Como aconteceu, uma amiga minha, a mãe reclamou, a professora reclamou. No outro dia a mãe perguntou, a professora falou que deu uma melhorada. A mãe vira e fala, oba, então tá bom, hoje merece presente. Mas na verdade a professora não falou nada, porque já era a terceira vez que ela ia reclamar do filho dela. Mas o filho dela meteu a mão na cara da outra criança. Você entendeu? Então, assim, é preciso averiguar todas as situações. Evite de presentear seus filhos quando a professora fala bem dele. Demonstre para ele a importância dele perceber que você se sente feliz, que você se sente bem, que você se sente orgulhoso de saber que ele vai bem na escola, que ele não dá trabalho, que a professora não tem nada para reclamar dele. Isso é uma coisa muito melhor do que o presente, tá? Porque ele vai ver que ele precisa para ele ter a atenção que as crianças tanto pedem para os pais. Entendeu? Essa atenção, assim, sabe? Nossa, meu pai se importa, meu pai ficou feliz porque eu não dou trabalho, então é isso que eu tenho que fazer, eu não posso dar trabalho. Você entendeu? Porque tem criança que faz o reverso, né? Pra chamar atenção, faz as coisas erradas para o pai poder ser chamado na escola. Porque o pai nunca vai. Agora, se o pai frequenta sempre, se importa e demonstra que fica feliz quando a professora fala bem dele, a criança vai super bem, gente. Não tem erro, tá? Esse é o papel da escola, transmitir conhecimento, proporcionar situações de desenvolvimento intelectual. A educação, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigada, essas coisas vêm da família. Pais, participem sim de tudo que acontece na escola. Ah, mas eu não tenho como ir nas reuniões. Faz uma forcinha e vai. Sabe por quê? A lei hoje permite que você ateste que você foi na reunião do seu pai, do seu filho na escola. Entendeu? Então é importante sim. Demonstre para os seus filhos que você precisa, que você gosta de acompanhar o desenvolvimento escolar dele, tá? Hoje é isso, gente. Se vocês gostaram, peço que compartilhem, curtam, né? Nos siga no Instagram, tá? E deixe sua opinião, a sua opinião referente a esse vídeo, para que possamos ter um bate-papo e talvez até temas para o nosso próximo vídeo. Tá legal, gente? Tchau, tchau!